Nossa reflexão hoje à noite, segunda oração encontrada no livro de Deuteronômio. Temos exposto cada oração numa sequência. Quando encontramos uma oração, paramos, examinamos e seguimos adiante. Fizemos a primeira oração quarta-feira passada, e desta feita vamos nos voltar para a segunda. O resumo de tudo, o resumo da nossa reflexão hoje à noite é o seguinte: Deus disse não a Moisés, nos ensinando a severidade do Senhor para com os que usufruem grandes, muito. Cabe de cara uma pergunta: você é crente antigo? Você tem ouvido muito do Evangelho? Você tem participado? Então você tem recebido muito. Você tem recebido muita coisa. Então o Senhor, por sua vez, espera muito de vocês. Amém? O texto que nós vamos considerar compreender o contexto. Deuteronômio 3, 23 em diante. Algumas traduções iniciam esse versículo pedir graça, Senhor, ó Senhor, a mostrar ao teu servo que Deus há nos céus ou na terra que possa fazer segundo as tuas ordens. Peço-te, porém o Senhor antes me disse: basta, não me fales mais nisso. Levanta os teus olhos para o ocidente, e para o norte, para o sul, para o oriente. Passarás este Jordão, e anima-o adiante de terra que tu apenas verás no vale defronte de Bet-peor. Meus sejam agradáveis a ti, rocha minha e redentor meu. Povo de Deus apoiando diz amém. Existem três tipos de resposta para as nossas orações, três respostas possíveis. A primeira é sim, a segunda é não, e a terceira, muito comum, espera. Parece até um semáforo, é ou não é? Parece até um semáforo. Vermelho é não, verde é sim, e no meio amarelo, aguenta aí, espera. Eu tenho tido muitas orações respondidas com base no amarelo, mas tenho tido nãos também, muitos sims, sim é o imediato. Aqui, a nossa leitura, no versículo 23, começa naquela ocasião. A em Deuteronômio, ocasião
para número de 12 que Moisés está. É um discurso, já acabou tudo, ele está relatando. 27, número 27, 12. Deus diz para e veja a terra que dei aos israelitas. Você também morrerá como seu irmão Arão, pois quando a comunidade se rebelou nas águas do deserto de Zim, vocês dois, Arão e Moisés, desobedeceram a minha ordem de honrar a minha santidade perante eles. Esta aí é a ocasião que Moisés está se referindo. Neste momento que isso aconteceu, Moisés roga a Deus, então, para que o teu povo não fique acéfalo. E o Senhor então levanta Josué, como pode ser visto mais embaixo. E é interessante, se continuarmos Deuteronômio 3, 24, quando a oração dele começa, ele começa elogiando a Deus, ó soberano Senhor, e a tua poderosa mão. Questão retórica: que Deus existe que possa realizar as tuas obras e os teus feitos? Que obras, que feitos são esses que Moisés está se relembrando? São as 10 pragas, travessia do Mar Vermelho, é o sustento de 2 milhões de pessoas no deserto, com maná e com água de rocha. Imagina o que é 2 milhões de pessoas. A população de Belém, Ananindeua, salvo erro, soma na casa de 1.800.000, nessa faixa. Seria colocar 200.000 pessoas a mais. E aí soma a essa vasta multidão, gado, carneiro, jumento, cavalo, cachorro, e o que quer que seja que estivesse acompanhando o povo. Era uma multidão como a areia do mar. Imagina o sustento deste povo, das reses e de tudo, no meio do deserto. Essas coisas que ele está dizendo, os teus feitos poderosos, versículo 4. Quem pode realizar as tuas... Qual é o Deus que existe, que possa fazer tamanha façanha? Antigamente tinha um cântico, que me veio à mente, não tem nada a ver com isso aqui, mas tinha um cântico que dizia que era o projeto do deserto. Um cântico antigo que tinha, que o Deus fazia um projeto no meio do deserto. Alguém lembra deste cântico? E então, que Deus fazia acontecer no meio do nada. São esses os atos poderosos que Deus fez, inclusive, dentre esses atos, fazer com que a roupa deles não ficasse velha. Vocês sabiam disso? Vocês sabiam que entre as façanhas que Deus fez com o povo durante aqueles 40 anos, a roupa que eles usavam, naquela ventania, naquela poeira toda, naquele calor, não envelheceu? Uma curiosidade para vocês, tem um sumário muito interessante dessas grandes obras do Senhor, em Neemias 9, quer dar uma olhada comigo? Neemias 9, 9 a 11, ou 9 em diante, quer dizer, 9 em diante, Neemias. As tuas obras e teus feitos poderosos estão resumidos ali em Neemias 9. Anos depois, a Babilônia, Neemias diz lá, Neemias, viste o sofrimento dos nossos antepassados no Egito, e ouviste o clamor deles no Mar Vermelho. 9:10,
fizeste sinais e maravilhas contra o faraó e todos os seus oficiais, e contra todo o povo da terra, pois sabias com quanta arrogância os egípcios os tratavam. 11. Dividiste o mar diante deles, para que o atravessassem a seco, mas lançaste os seus perseguidores nas profundezas com uma pedra em águas agitadas. Ele vai narrando as maravilhas aí. 12. Tu os conduziste de dia com uma nuvem, e à noite com uma coluna de fogo, iluminando o caminho que tinham que percorrer. 15. Na fome deste-lhes pão do céu, e na sede tirastes para eles água da rocha. Mandaste-os entrar e tomar posse da terra, que sob juramento tinhas prometido dar-lhes. 500 anos antes ele havia prometido, agora estava se cumprindo. Que coisa maravilhosa, a fidelidade do Senhor, amém? Tu prometestes e tu destes, ele está dizendo, são estes os atos poderosos do Senhor. E olha lá embaixo, o 21, durante 40 anos, tu os sustentaste no deserto, nada lhes faltou, as roupas deles não se gastaram, nem os seus pés ficaram inchados. Que coisa linda ver o cuidado do Pai para com aquele povo. Mas no nosso texto, em Deuteronômio 3, 24, chama a atenção um detalhe curioso aí, lá em Deuteronômio, repito, em Deuteronômio 3, 24, na parte A, ele diz, começaste a mostrar. Estão vendo? Não pode então se referir aos feitos do Egito, não, é alguma coisa nova aí. O que ele está se referindo aí são as duas primeiras guerras, quando o povo chegou próximo de atravessar o Jordão, 2 reis amorreus enfrentaram. Refere a começastes a mostrar o teu poder. Essas duas batalhas estão registradas em Deuteronômio 2, 31 a 36, e a segunda conquista, Deuteronômio 3, 1 a 6. Isso aí, o Senhor começou a mostrar essa conquista, e isso aí é um retrato, é uma imagem das conquistas que aconteceriam dentro da terra. Essas duas batalhas, as vitórias contra o rei Og de Bassã, e a vitória posteriormente contra o rei Seom em Esbom, era uma antessala para as grandes batalhas que aconteceriam, começando em Jericó em diante, dentro da terra. E Moisés queria ver essas coisas, Moisés queria participar deste grande projeto do Senhor. Por isso, versículo 25, Deuteronômio 3, 25, deixa-me atravessar, eu te suplico. Algumas traduções, eu te imploro, eu te peço veementemente, deixa-me atravessar e ver a boa terra do outro lado do Jordão, a bela região montanhosa, a terra prometida, a terra de Canaã. Moisés pensou na possibilidade do Senhor voltar atrás. Deus é misericordioso, Deus havia voltado atrás tantas vezes com o povo. Lembram? Os israelitas murmuraram 10 vezes e Deus prometeu castigo e voltou atrás 9 vezes. Porque Ele é um Deus de grande misericórdia. Ele é um Deus que tem pena dos seus filhos. Ele é um Deus amoroso. É um Deus, diz a Bíblia, tardio em irar-se e grande em compaixão. Então Moisés achou, porventura, que Deus pudesse voltar atrás.
Quantas vezes, por exemplo, vocês lembram como Deus voltou atrás no caso do bezerro de ouro? Vocês lembram o que o povo fez com o bezerro de ouro? Adorou o bezerro e depois caíram na cachaça, por assim dizer, e entraram numa orgia tremenda. Êxodo 32. Mas aí, depois que Deus vê isso tudo, Deus diz para Moisés: vou destruir o povo, e vou levantar uma nação a partir de ti. Eles já não serão chamados filhos de Israel, serão chamados filhos de Moisés. Moisés diz: não faz isso com teu povo. E aí Deus volta atrás, Êxodo 32, 14, olha aí, Êxodo 32, 14, e sucedeu que o Senhor arrependeu-se do mal que ameaçara trazer sobre o povo. Isso mostra o tipo de Deus que nós servimos, um Deus compassivo, e Moisés estava com essa possibilidade em mente. Quem sabe o Senhor também não volta atrás e me permite entrar na boa terra, que Ele já disse lá atrás que eu não entraria. É interessante também notar o espírito altruísta de Moisés. Moisés, em toda a narrativa do Pentateuco, aí de Gênesis até Deuteronômio, Moisés só pede duas coisas para si. Coisa interessante, né? O povo pede milhares de coisas para si. Moisés pede duas coisas. A gente viu aqui na oração, queria entrar na terra e ver a boa obra. E outro pedido que ele faz, ele diz: Senhor, deixa que eu veja a tua glória, eu quero ver a tua beleza. Êxodo 33, 18 em diante. Então ele está na expectativa que o Senhor voltasse atrás e permitisse que ele entrasse na terra. Afinal de contas, Moisés foi o líder daquele projeto a partir do ponto zero, a partir do deserto, quando ele era um vaqueiro, lá que Deus apareceu para ele e disse: vai a Faraó. Então ele fez todo esse processo e queria ver o término dele. Mas qual foi a resposta do Senhor para Moisés? Olha aí, Deuteronômio 3, 26. Todavia, por causa de vocês, falando aos israelitas, o Senhor irou-se contra mim e não quis me atender. O Senhor disse: basta, não me fale mais sobre isso. Suba ao ponto mais alto do Pisga e olhe para as direções, as 4 direções, e veja a terra com seus próprios olhos, pois você não atravessará o Jordão. Parece que há uma pequena discrepância quando tu comparas esse texto, o texto que nós acabamos de ler, Deuteronômio 3, 26, com o momento em que Deus disse que ele não ia subir, porque ele o culpou. Deus culpou Moisés e Arão. Se você der uma olhada em Deuteronômio 32, olha aí Deuteronômio 32, parece que há uma discrepância entre os dois textos. Deuteronômio 32, 50 em diante, nós lemos a narrativa: ali na montanha que você tiver subido, Deus falando a Moisés, você morrerá e será reunido aos seus antepassados, assim como seu irmão Arão morreu e foi reunido aos seus antepassados. Assim será, porque vocês dois foram infiéis para comigo, na presença dos israelitas, junto às águas de Meribá. Então, nesse texto aqui, em Deuteronômio 32, o culpado é Moisés por causa do seu pecado. Mas, no texto que nós lemos, Deuteronômio 3, o culpado, Moisés diz, são vocês. Parece que está dizendo coisas diferentes. É ou não é? Uma hora o texto diz que Moisés não vai entrar na terra porque desonrou o Senhor. E em outro momento, Moisés diz: eu não vou entrar na terra por causa de vocês. Como resolver essa aparente contradição? É muito fácil.
A intenção, no caso de Moisés, ao dizer, eu não vou entrar na terra por causa de vocês, ele está narrando, falando com o povo, é mostrar que o pecado do líder tem consequências sobre o povo, e o pecado do povo tem consequências sobre ele. Porque lembrem, o que fez que Moisés se exasperasse e pecasse, foi o povo agoniando ele. Ele estava agoniando e o povo disse, dá-nos água, por que tu nos trouxeste para cá? Porque nosso gado vai morrer? Melhor que nós tivéssemos ficado no Egito, lá tinha cebola boa para comer, eu estou parafraseando. Lá tinha pão, tinha muita coisa, tu nos trouxeste para esse deserto. E Moisés, exasperado com a sede, com a fome do povo, o Senhor diz para ele, fala a rocha, e ele bate na rocha 2 vezes, e foi isso que fez com que ele não entrasse na terra prometida. Mas no texto ele diz, foi por causa de vocês, é por causa dessa exasperação, mostrando que Moisés e Arão pecaram e colheram a devida punição, mas o povo tinha participação nisso também. Nunca é demais lembrar, meus irmãos, minhas irmãs, que tudo que Moisés escreveu, em última instância, ele escreveu para mim e para você. Como assim, pastor Raik? Moisés escreveu antes de Cristo? Moisés escreveu 1500 anos antes de Cristo, como é que o senhor está dizendo um negócio desse? Exatamente, Moisés escreveu antes de Cristo, mas Paulo diz que todo o Antigo Testamento foi escrito como lição. Consequentemente, quando Moisés diz, foi por causa de vocês que eu não vou entrar, ele está mostrando a seriedade do pecado do povo sobre o líder. Existe consequência, quando um de nós peca, o corpo todo sofre. E onde é que está escrito que tudo que Moisés escreveu é para mim e para você, cristão? 1 Coríntios 10, 5 a 12. 1 Coríntios 10, 5 a 12. Todo o Antigo Testamento é para ti e para mim. 1 Coríntios 10, a partir do 5. Paulo está dizendo, Deus não se agradou da maioria deles, os israelitas. Por isso seus corpos ficaram espalhados no deserto. Essas coisas aconteceram como exemplos para nós cristãos, eu estou inserindo, para que não cobicemos coisas pecaminosas como os israelitas fizeram. Não sejamos idólatras, como alguns deles foram, conforme está escrito. O povo se assentou para comer e beber, e levantou-se para se entregar à farra. Não pratiquemos imoralidade, como alguns deles fizeram, e num só dia morreram 23.000. Essas coisas aconteceram a eles, como exemplos, mais embaixo, e foram escritas como advertência para nós, cristãos, sobre quem é chegado o fim dos tempos. Então, o que nós estamos estudando aqui, estudamos Gênesis, Êxodo, Número, Deuteronômio, foi escrito para nós. A antiga aliança acabou, a antiga aliança foi feita com os judeus, estamos vivendo na nova aliança, mas nós temos inúmeros exemplos de onde nós podemos aprender muita coisa e tirar lições práticas para as nossas vidas. A resposta de Deus foi não, por causa do pecado de Moisés, embora tivesse sido influenciado pelo povo. Talvez você esteja pensando, mas Deus era duro no Antigo Testamento, mas agora Ele não nos castiga no Novo por causa de pecado. Eu tenho más notícias para você. O mesmo Deus do Antigo é o do Novo. Há um texto curioso em João 5,14, João 5,14, que Jesus diz ao camarada que havia ficado paralítico por 38 anos, lembram? Jesus encontrou aquele camarada no tanque de Betesda, e diz o texto que ele havia ficado ali por 38 anos paralítico, esperando a ajuda de alguém, e Jesus diz uma coisa para ele, veja,
João 5,14. Jesus encontrou no templo: veja, já estás curados, não voltes a pecar, para que não te aconteça coisa pior. Então, o nosso pecado pode trazer uma punição severa sobre nós, como no caso desse paralítico. Estamos em alianças diferentes, não estamos mais no Antigo Testamento, mas o mesmo Deus que punia e disciplinava o povo lá no Antigo Testamento, pune e nos disciplina também. Afinal de contas, qual é o pai que não disciplina o seu filho? Só se o pai não ama o filho. O pai que se importa com o filho, disciplina o filho, porque quer o bem do filho. Não é isso que nós aprendemos em Hebreus 12, 4 a 11? Lá aprendemos que o nosso Deus nos disciplina, tal qual como disciplinou Moisés e Arão, para que participemos de sua santidade. Meu filho, diz o autor de Hebreus, não despreze a disciplina do Senhor. Hebreus 12, a partir do versículo 4. Nem te magoes com a repreensão do Senhor, pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele que aceita como filho. Nós estamos na escola do Senhor, estamos debaixo da disciplina do Senhor. Eu já disse várias vezes aqui, deste púlpito, que muitas das vezes a gente vê a prosperidade do ímpio, a gente vê o progresso do ímpio, a gente vê o avanço do ímpio, o sucesso passa. Não te preocupa, o juízo virá. Te preocupa contigo, que tu estás na escola do Senhor. Muitas das vezes o Senhor não quer que tu avances, não, porque tu precisa crescer em santidade, e Ele está lidando contigo. E às vezes, como no caso de Moisés, a resposta é não para o teu bem, é não por alguma razão, pode ser por um pecado, ou pode ser para a tua maturação. Enquanto refletia e pensava sobre um não significativo na minha vida, me lembrei de um episódio que me marcou recentemente. Eu fiz uma oração que está registrada aqui em Crônicas, no rodapé de Crônicas, quando a minha mãe estava doente, muito mal, foi para a UTI. Eu fiz uma oração. Eu havia lido na manhã seguinte da ida para a UTI, eu li um texto em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 9, diz assim esse texto: se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa. Aí é a oração de Josafá, dizendo que Deus ia abençoar, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás. Eu fiz a seguinte oração: eu clamo a ti, Senhor, por cura, para que a minha mãe viva mais 3 anos, a mesma idade do meu pai. Tu és o Deus que ressuscita os mortos, poderoso em atos. Este é o dia da minha angústia. Tu me ouvirás e livrarás, dando 3 anos a mais para minha mãe. Em nome de Jesus, amém. 19 de dezembro de 2016. A oração está registrada de caneta na minha Bíblia. A resposta de Deus foi não. Não. 15 dias depois, a minha mãe passou para o Senhor. Por quê? O Senhor sabe por quê. Eu não entendo. Tive um dos momentos mais dantescos da minha existência, quando planejamos o culto fúnebre na escadaria do lado aqui, e ao mesmo tempo o ensaio do casamento da minha filha. Uma situação dantesca de horror, que eu espero que poucos aqui passem, que você tem que combinar a tristeza mais profunda com a alegria mais alvissareira. E entreguei aqui a filha em casamento com o coração despedaçado. Deus não ouviu a minha oração. Assim mesmo
foi para o meu bem, foi para o amadurecimento. O não contribuiu para me humilhar, para me reduzir a pó, para me fazer menor e melhor. Amém? É assim que funciona. Por que que Deus disse não a Moisés? Ele tem a sua maneira, ele tem os seus propósitos, ele tem a sua forma de agir, nem sempre é assim. E lembrem que Moisés não foi exclusivo de receber não. Paulo recebeu não 3 vezes. Lembram disso? Paulo recebeu não 3 vezes. 2 Coríntios 12, 7 a 10. Vocês conhecem o texto muito bem. Para impedir que eu me exaltasse, por causa da grandeza das revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me esbofetear. 3 vezes pedi ao Senhor que tirasse de mim, mas ele disse: a minha graça é suficiente. A resposta para Paulo naquela situação foi não, porque o Senhor queria humilhar Paulo, para que ele não se ufanasse, para que ele não se ensoberbecesse, para que ele não se orgulhasse das muitas revelações que ele havia recebido. Isso é um padrão, o Senhor trata conosco, e é bom que a gente saiba disso, que às vezes o Senhor pode não concordar com aquilo que nós queremos. Até o Filho de Deus pediu 3 vezes: Pai, passa de mim esse cálice. Não foi o que Jesus, o Filho de Deus, pediu ao Pai? Papai, passa de mim este cálice. Marcos 14, 36 em diante. Abba, Pai, tudo te é possível, afasta este cálice de mim. E Deus disse não. E quanto bem veio, Jesus morreu sem ter feito nenhum mal, sem ter pecado nunca. E o bem que veio foi tremendo, que veio a nossa salvação. O não para Jesus foi o sim para nós, amém? Olha que bênção. O não para Paulo o manteve na linha, e nós temos todos esses documentos aqui para a nossa edificação. O não, quem sabe você não está recebendo, eu não sei por que razão essa mensagem negativa, não foi a minha escolha, mas quem sabe alguém aqui está precisando ouvir isso. De repente você está magoado, de repente você está confuso, por que que Deus me disse não? Ou quem sabe você está esperando há muito tempo, e você não está entendendo. Nem sempre os caminhos de Deus são os nossos caminhos, nem sempre o Senhor fala. Deus, e eu a Moisés, nos ensina o Senhor para com os que usufruem de privilégios, muito é requerido. Você não é um crente antigo, como eu comecei dizendo, e o Senhor quer que você avance na fé. E se você é como eu, infelizmente, para minha vergonha, quando a coisa está boa, a minha tendência, quando a coisa está boa, para minha vergonha, a minha tendência é ler menos a Bíblia. Quando a coisa está muito boa, a minha tendência é não ser tão fervoroso, mas quando a coisa aperta, eu corro para os pés do Senhor. Estou muito mais aos pés, buscando mais consagrado, e isso aí o Senhor se vale muito dos nãos. Amém, meus irmãos? Que essa palavra cale a seu coração. De que maneira o Senhor quer falar com você, nós vamos deixar por conta do Espírito Santo. Mas quem sabe o Senhor está querendo comunicar alguma coisa para você hoje à noite. É para o teu bem. Ouça a palavra do Senhor agora. É para o teu bem. É para o teu bem. Em nome de Jesus, amém.